Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Hoje o tema é a Europa, os jovens e a crise. Que desafios é que os jovens enfrentam hoje nesta crise, né, provocada pela pandemia? Jovens esses que, em alguns casos, entraram no mercado de trabalho ainda na anterior crise e que agora enfrentam uma nova crise económica, o que é quase sem precedentes, pelo menos nas últimas décadas, duas crises económicas de uma tal magnitude num tão curto espaço de tempo. E, portanto, há aqui vários desafios que a juventude enfrenta. Alguns, obviamente, são transversais a toda a sociedade portuguesa e europeia, outros são específicos dos jovens. E temos mais um webinar. Eu quero agradecer ao Alexandre Poço, presidente da JST e deputado, por ter organizado este webinar e por dar a oportunidade ao SEN de acolher esta iniciativa, e depois agradecer à Lídia, ao Carvalho e ao Sebastião Bugalho a vossa participação. Estamos seguramente perante um painel de excelência e um debate que vai ser muito interessante. Eu, como infelizmente já não sou jovem, faço apenas a abertura, como de costume, nos webinars do SEN, e agradeço mais uma vez aos quatro e agradeço a todos que nos seguem no Facebook do PSD. O SEN ainda fará mais alguns webinars até ao final deste ano, pelo menos já temos mais 3 ou 4 preparados. E depois, obviamente, em janeiro pretendemos continuar com estas iniciativas. Vamos também em dezembro lançar uma nova iniciativa que daremos conta em breve e que também permitirá ouvir um conjunto de personalidades da sociedade portuguesa ainda em dezembro e depois no decorrer do próximo ano. Mais uma vez, muito obrigado aos quatro. Eu despeço-me aqui e vou assistir através do Facebook do PSD. Bom debate. Obrigado. Tchau, Joaquim. Muito obrigado, Joaquim. Aproveito também para cumprimentar todos os membros do Conselho Estratégico Nacional e também dar as boas noites a quem nos está a seguir através da página de Facebook do PSD. Comigo tenho a Lídia Pereira, Presidente da Juventude do Partido Popular Europeu e atual Eurodeputada do Partido Social Democrata. Tenho o meu colega Hugo Carvalho, deputado do Partido Social Democrata e vice-coordenador da Comissão de Ambiente do PSD, e tenho o jornalista e também comentador Sebastião Bugalho, que também aproveito para cumprimentar. Neste nosso webinar, em que temos um tema aberto e em que, como disse o Joaquim, debatemos a situação dos jovens, nomeadamente partindo do ângulo europeu e partindo do enquadramento das respostas que podem ser colocadas em cima da mesa sobre este grande chavão de Europa e os jovens. Eu penso que é necessário refletir algo que é extraordinário, mas do ponto de vista negativo, extraordinariamente negativo, aquilo que é a vida de um jovem, e em particular de um jovem português, e eu penso que deve ser essa a nossa principal preocupação, mas estando fazendo parte de um projeto como a União Europeia, como é óbvio, lutamos todos por uma Europa que sirva para as novas gerações. E este fator extraordinário que há pouco também o Joaquim referiu, trata-se de uma geração, aquela que tem abaixo dos seus 30, 35 anos, de que ao longo da sua vida teve uma constante. Em criança, em adolescente, em jovem, a estudar, a entrar no mercado de trabalho. E essa constante chama-se crise. A palavra crise está hoje no imaginário de uma geração que poderíamos dizer que são os sub-40 ou os sub-35, que ao longo da sua vida foram sempre vendo esta palavra. Se fosse quando estivessem no ensino básico e secundário, fosse quando estivessem no ensino superior, fosse quando estivessem já no mercado de trabalho, ou quando estivessem à procura de habitação, a palavra crise foi uma palavra que dominou as suas vidas. E, sendo nós parte dessa geração, sabemos bem aquilo que é um panorama geral de amigos, conhecidos, mas também, tendo em conta que fazemos atividade política, do contacto que estabelecemos com organizações académicas, com organizações juvenis, com o contacto que temos diário com milhares de jovens que fazem chegar
ao Partido Social Democrata, mas também às suas estruturas autónomas, as suas pretensões, e efetivamente eu gostava só de lançar aqui 2 dados antes de passar para os meus colegas de painel com uma questão, um desafio que irei lançar a todos e que pode interessar para quem nos acompanha no Facebook do partido. É de que Portugal é dos países europeus onde a percentagem de população que trabalha e que está em risco de pobreza ou em pobreza é uma das piores a nível europeu. Portanto, os trabalhadores portugueses são daqueles que, trabalhando, ainda assim, e para nós, sociais-democratas, acreditamos bastante no mérito, acreditamos bastante no papel do trabalho e do esforço para conseguir subir na vida, é obviamente uma situação que nos deve preocupar quando nós temos uma população que, mesmo trabalhando, mesmo tendo uma ocupação e dela retirando os seus rendimentos, não consegue sair da pobreza ou vive no limiar da pobreza. Como é óbvio, os jovens são um grupo ainda mais vulnerável quando falamos de pobreza, quando falamos de oportunidades, porque temos hoje uma geração de que olha para o seu futuro e muitas vezes não consegue imaginar mais do que um funil onde as oportunidades se perdem e não consegue ver o seu projeto de vida a 5, 10 anos a subir. E passo esta introdução, que é necessariamente agravada pela crise económica e social que todos vivemos e que penaliza, como disse há pouco, os jovens, nessa tal constante gramatical, mas também mental, mas também daquilo que é a nossa perspectiva de vida da palavra crise. O desafio que lançava, quer à Lídia, quer ao Carvalho, quer ao Sebastião, era o de, se nas vossas intervenções conseguíamos aqui elencar alguns desafios, dificuldades, problemas, situações que precisamos de resolver, de melhorar, de combater, de lutar na vida de um jovem. E é hoje esse o tema, vai ser este o tema desta conversa, a Europa e os jovens, e por isso estaremos aqui a debater os principais desafios que hoje um jovem entende e por isso entende como principais na sua vida e de que forma é que os nossos convidados deste webinar veem esta situação no presente e no futuro. E por isso passava a palavra à Lídia e perguntava-lhe, Lídia, qual é na tua visão os principais desafios que um jovem passa no contexto europeu e atendendo também às tuas responsabilidades a nível europeu? Boa noite a todos. Agradecer primeiro o convite do professor Joaquim Miranda Sarmento para participar nesta série de webinars e cumprimentar os colegas de painel, o Alexandre, o Hugo e o Sebastião e todos os que nos seguem a partir de suas casas. Alexandre, a tua pergunta, eu acho que eu gostava de primeiro dar uma palavra relativamente ao contexto que nós atravessamos, porque quando nós falamos de jovens, ou falarmos hoje da Europa, não podemos desconectar, ou não podemos fazer esta reflexão sem associarmos a nossa circunstância a esta longa pandemia que continuamos a atravessar. E portanto, os jovens enfrentam hoje problemas que são muito distintos dos problemas que as gerações anteriores enfrentaram. A juventude é para muitos a altura da vida em que mais as pessoas procuram o convívio social, estar com os amigos, divertirem-se, enfim, viajar. E portanto esta pandemia colocou uma fase da vida que os jovens têm direito a viver em causa e portanto é óbvio que naturalmente isto traz frustração. E, em segundo lugar, eu acho que é também relevante que os governos parem de colocar a culpa pela segunda onda da pandemia quase exclusivamente nos jovens, quando, desde março, que se fala na segunda onda a chegar com o outono ou inverno. E, portanto, em vez disso, eu acho que os governos precisam de ver a realidade que muitos jovens estão a atravessar, desemprego. Muitos deles continuam com os seus pais e sem poderem estar com os seus amigos. E, portanto,
é inegável que a pandemia está a alimentar rapidamente uma nova crise de desemprego jovem na Europa. E sobre este ponto, de facto, os países do Sul são mais vulneráveis pelas limitações que têm, nomeadamente em poderem fazer despesa para medidas de apoio económico e, portanto, aqui Portugal está bastante mal colocado. Nos estudos que têm saído, Portugal tem sido dos países da União Europeia que menos tem gasto nas medidas de apoio à economia. E, portanto, os jovens estão a ser atingidos de forma desproporcional, seja económica e socialmente, pelos confinamentos. E isto leva, claro, àquilo que eu estava a dizer inicialmente, leva a sentimentos de frustração e revolta. Os jovens que estão a entrar ou que entraram há pouco no mercado de trabalho, muitas vezes com estágios ou contratos de curto prazo, acabam por ser naturalmente os que primeiro sofrem, quer por não conseguirem encontrar emprego, quer por ficarem sem os seus empregos. E são, por assim dizer, as primeiras vítimas económicas nesta pandemia. A diminuição do desemprego que vinha a acontecer desde janeiro de 2013 rapidamente se esfumou nestes últimos meses, e para o conjunto da economia europeia este vai ser o pior período desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Já vários líderes europeus fizeram referência a este dado. Portanto, eu acho que também é importante sublinhar ou refletir sobre o facto dos jovens estarem sobre-representados face à média da população ativa em vários setores, onde os empregos desapareceram de um momento para o outro, como a restauração, viagens, se pensarmos nas companhias aéreas, por exemplo, retalho ou hotelaria. E, portanto, a isto soma-se um tsunami de trabalhadores recém-dispensados pelos layoffs, e sendo que os riscos e as perdas para trabalhadores sem qualificação superior são ainda maiores. E, portanto, quando não temos recursos financeiros suficientes, como é que pagas a renda de uma casa ou de um quarto? Como é que pagas a alimentação, o transporte? Como é que contribuis para o sistema de proteção social? Portanto, temos jovens que não conseguem aceder a um emprego e estarão a vários meses ou mesmo anos até consegui-lo. Portanto, prejudicando toda a carreira e o percurso de contribuições para os sistemas de segurança social, e evidentemente que isto traz uma série de outros adiamentos, nomeadamente do projeto de vida, de constituir família, de comprar casa, enfim, tudo isso. E, portanto, eu acho que uma das questões mais difíceis de resolver, mas para a qual já devíamos estar a olhar, são aqueles que já estão fora do mercado de trabalho, que perderam o emprego, e dar-lhes formação. Portanto, criar rapidamente incentivos extraordinários para a formação, para que a economia consiga ter capacidade de recuperar e, portanto, que os jovens, os mais vulneráveis, que ficam expostos ao desemprego, tenham mais e melhores oportunidades e possam dar um contributo maior à economia. O outro desafio é que os nossos sistemas são lentos. Os nossos sistemas de educação estão a adaptar-se, utilizando agora mais algumas tecnologias, mas estruturalmente, e em particular o ensino básico e secundário, e eu creio que esta pandemia pôs a nu a nossa fragilidade e o nosso atraso, especificamente do português, em matéria de educação. Portanto, o ensino básico e secundário ainda estão estruturados na mesma lógica desde o século XIX, e de resto a JSD nos últimos anos tem também dedicado grande parte do seu trabalho à Escola do Futuro e, portanto, a alertar para este facto. E, portanto, este sistema baseado ainda ou assente no modelo do século XIX incentiva pouco ao trabalho em grupo e o trabalho individual, mantém um foco excessivo na exposição por parte dos docentes e, portanto, são tudo coisas que merecem ser trabalhadas para prepararmos, para termos capital humano capaz de ser resiliente e de depois acomodar a maior volatilidade que nós invariavelmente vamos assistir nos próximos anos.
E portanto eu identificaria estes como os desafios mais que saltam mais à vista, mas gostava de terminar esta primeira intervenção também dizendo que é importante não frustrarmos ainda mais as expectativas de uma geração que já viveu a crise financeira do início da década anterior e, portanto, nós todos nos lembramos muito bem do período de 2010, que foi a antecâmara para depois os anos mais difíceis que nós tivemos no país no passado recente. E, portanto, são estas frustrações pessoais que também alimentam os populismos, os extremismos, que devemos e que temos que dar resposta de forma urgente para valorizarmos as pessoas, para que elas também valorizem os partidos moderados e que têm efetivamente capacidade de responder aos seus anseios. Portanto, eu acho que nenhum governante ou dirigente partidário sabe tudo e os jovens sabem coisas que outras gerações não sabem. Temos que garantir que todos podem dar o seu contributo e que as angústias e as expectativas dos jovens são devidamente considerados no processo de decisão política. E, portanto, estas são as minhas primeiras observações relativamente a este tema, que eu acho que vai dar alguma controvérsia aqui hoje, esta noite. Muito obrigado, Lídia, por as pistas que já deixaste para o debate e talvez replicasse a questão para o Hugo Carvalho. Hugo, na tua leitura da realidade, quais são os principais desafios que entendes que são prioritários na vida de um jovem, seja um jovem europeu, um jovem português, necessariamente, e gostávamos de te ouvir. Obrigado, Alexandre, e olá, Lídia, olá, Sebastião, e obrigado pelo convite também, sinceramente. Eu aproveitava para analisar isto do ponto de vista paradoxal, que é analisar a União Europeia geracionalmente para nós. Qualquer conversa que nós tivéssemos com os nossos pais ou alguém da idade dos nossos pais, ou até os nossos avós, olha para isto como um projeto de paz. Deixou de haver guerra e isso é bom, é muito positivo, mas nós, muito mais vezes, e quanto mais novos ainda mais, não ainda pior, ainda mais, temos um sentimento adicional da União Europeia que é muito sobre irmos a qualquer lado na União Europeia e toda a gente da nossa idade falar inglês, de conseguirmos trabalhar, de conseguirmos ter acesso a direitos básicos, de sermos europeus, um bocadinho o fruto e o resultado da geração Erasmus, mas que tem sido de uma integração do que nós somos parte. É certo que nós sempre ouvimos falar em dívida, eu ouvia, e vocês também, os vossos pais aos 10 e aos 12 e aos 13 anos a falar na década perdida, e isso foi em 2000, quer dizer, nós já vamos na segunda década perdida, estagnados em Portugal nos salários, ganhamos o mesmo que há 20 anos atrás, mas nós aproveitámos muito esta integração toda, nós somos muito melhor educados, temos muito melhores serviços no país, temos muito mais investimentos, muito mais infraestruturas, enfim. E chegamos a um nível de integração agora, se calhar pelas piores razões, porque é fruto da pandemia, mas em que começou a ser normal, e quanto mais novos somos, mais normal é, olharmos para coisas como mutualização de dívida, como dívida europeia, como impostos europeus, as gigantes digitais, e que para nós faz sentido, porque temos este sentimento de ser europeu e que é uma integração cada vez maior. E eu gosto muito disso. É paradoxal, dizia eu, porque é também uma Europa que nós sentimos assim, com muita propriedade, mas é uma Europa que tem mais avós do que netos, em pouco tempo tem mais avós do que netos. Aliás, há várias pessoas que têm falado sobre o fenómeno do Yold, não do Young, mas do Yold, que é da geração dos baby boomers ficar mais velha naturalmente, mas aos 65 e aos 70 ainda estar muito ativa, ainda estar ativa na sociedade, mas ainda querer trabalhar e ainda querer fazer coisas, o que é positivo, mas que é paradoxal, porque somos menos e isso coloca-nos numa posição mais frágil quando nós queremos garantir que temos resposta para estes desafios que a Lídia falou e que são desafios essencialmente da nossa emancipação, liberdade económica, poder crescer e poder aceder ao elevador social, e habituámos a, por um lado, ter esta componente muito positiva da União Europeia e também aos discursos sempre que havia crise, sempre que havia medidas difíceis, ouvir que a culpa era da União Europeia, que a culpa era das instituições europeias, o que vinha de mal vinha de lá, mesmo que muitas vezes fosse, às vezes, o Banco de Portugal a propor lá,
ou fosse o nosso governo a aceitar lá, os nossos governos a aceitar lá, e nós habituámos também a esse discurso. E, portanto, eu acho que temos aqui um misto de sentimentos em que, em muitas destas crises que tu falavas, Alexandre, quando foi preciso motivar, se calhar, mais a nossa geração com um discurso económico de podemos ter mais, podemos ganhar mais, podemos ser melhores, podemos ter mais coisas, viver melhor, encontrar dentro da nossa geração, mas também em muitos pais, o discurso, especialmente nas eleições, nós todos acompanhamos muitas eleições, uns mais partidariamente, se me permitir dizer, outros menos, com várias experiências diferentes, mas que encontramos sempre, não aquela pessoa, mas aquelas várias dezenas de pessoas que diziam, epá, ok, desde que não me subam os impostos está bom, façam lá o que quiserem, mas deixem-me continuar a ganhar isto, e perdeu-se a ambição. E isto é uma coisa que é mesmo muito paradoxal e que nós precisávamos, é onde eu acho, e se tu me deixares, tens que me deixar porque também não me podes desligar o som, mas não, mas para responder à tua pergunta só com um desafio, porque eu acho que é o nosso verdadeiro desafio, que é, nós geracionalmente, a nível político, perdemos a agenda do poder, de falar de poder político e de poder decisivo, de poder em termos de nós sermos uma geração que é mais presente nos partidos e por consequência disso manda nos partidos, que tem mais deputados novos na Assembleia, que está nas direções das instituições de ensino superior, que, enfim, perdemos essa agenda, se quiseres, a nível geracional, e acho que a temos vindo a recuperar, mas existiram os anos em que a mesa das negociações com quem era governante mais novo e quem estava mesmo a chegar, em que a mesa das negociações resultou, mas que inevitavelmente deixou uma geração garantida e outra à porta. E, portanto, eu tenho muito esta leitura e com esta perda da agenda do poder, perdemos a outra agenda que é a nossa. E hoje é cada vez mais a nossa, que é a agenda da economia. E que nós fomos deixando cair. Nós temos também esta fase da vida em que temos mais recursos do que nunca, nós temos melhor educação, mais tecnologia, muito mais tecnologia, mais conectividade, temos propostas mais disruptivas, nós assistimos muitas vezes isso, a Lídia também haverá de assistir, temos propostas que têm apoiantes tanto da esquerda como da direita, temos coisas que são tão novas que nem sequer são demarcadas ideologicamente, e em que temos visto um acalmar da inquietação, às vezes chamado o paliativo, não é? Há um problema de emprego, lá vem mais, ainda agora vem mais um garantia jovem para segurar a malta, mas é sempre segurar a malta. Nunca é segurar a malta enquanto se mantém toda uma geração que já está instalada, ou várias gerações que já estão instaladas, em vez de ser o contrário, que é apostar muito em ter mais jovens no mercado de trabalho para contribuírem mais, para depois podermos ter um modelo económico que segure também os mais velhos. E, portanto, tem sido isto porque perdemos a discussão eleitoral, portanto, votamos menos e pesamos menos, e por consequência disso perdemos um bocadinho na agenda económica. Mas eu gosto de ser positivo, acho que temos feito um caminho e tenho visto as estruturas de juventude, as juventudes partidárias muito mais preocupadas com estas agendas, em vez de se deixarem acantonar nos assuntos dos mais novos e nos assuntos dos jovens, que afinal são mesmo todos os assuntos, e é um bocadinho este sentimento que eu deixava ficar nesta primeira intervenção para que possamos discutir sobre o assunto. E obrigado. Muito bem, obrigado, Hugo. Uma boa reflexão sobre o poder das novas gerações e a necessidade de termos mais jovens na mesa das decisões. E agora, talvez para terminar esta primeira ronda, passava agora a palavra ao Sebastião com a mesma questão. Sebastião, se conseguisses identificar um ou mais desafios que impactam hoje a vida das novas gerações, quais é que seriam as tuas escolhas? Ok, antes de mais queria desejar uma boa noite a todos, fico contente de estar aqui convosco. Conheço os três pessoalmente, os quatro aliás, agradecendo ao professor Joaquim sinceramente o convite. Sou na verdade o único de vocês que não é político e o único de vocês que não tem nenhum cargo político e que não é militante de nada, portanto, mas sigo o vosso trabalho com muita atenção, desde o trabalho do Alexandre agora como presidente da JSD, o trabalho do Hugo, nomeadamente no dossiê do 5G no Parlamento, tenho acompanhado,
e o trabalho da Lídia no Parlamento Europeu em relação às relações internacionais, nomeadamente em relação à China, que admiro há bastante tempo e que até já escrevi sobre o trabalho dela, portanto fiquei muito contente quando soube que íamos estar aqui os quatro, e contente também com o convite do professor Joaquim Sarmento, por quem também tenho estima. Eu queria, sobre os jovens e sobre a situação pandémica, que no fundo, quando falamos do futuro da Europa e do futuro do país, é inevitável que a pandemia esteja aqui, como a Lídia disse ao início, não é? A pandemia tornou-se omnipresente nos debates públicos e políticos. Eu acho que é preciso deixar uma primeira nota, porque uma coisa que o Hugo disse foi: somos de facto a geração mais preparada, a geração mais educada, é aquele chavão que está em cima de nós e muitas vezes nem é como elogio, não é? Vocês são os mais preparados, e as pessoas normalmente não dizem isto como se fosse uma coisa boa, dizem isso como se fossem, vocês têm o dever e temos de fazer uso dessa boa preparação, desse investimento do Estado na educação nos últimos 20, 30 anos. Eu gostava de dizer que uma das provas, do meu ponto de vista, como observador, não é? Mas uma das provas mais evidentes de que essa preparação teve frutos foi esta pandemia. Porque os grandes heróis desta pandemia, que têm sido os profissionais de saúde, os farmacêuticos, os enfermeiros e os médicos, muitos deles são jovens. Porque muitos deles eram aqueles que não tinham ainda, felizmente, o peso de uma família, não é? Portanto, foram eles que tiveram que se juntar em grupos de amigos, que alugaram apartamentos para continuarem a trabalhar durante a pandemia e não irem à casa dos pais e não irem ver os namorados e as namoradas. Eu conheço vários médicos da nossa geração, da geração de nós que estamos aqui a falar, que para poderem continuar a prestar serviços nos seus hospitais, alugaram apartamentos em conjunto com os amigos para continuarem a trabalhar. Portanto, os heróis, nomeadamente em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde depauperado como o nosso está, os heróis da pandemia em Portugal têm sido, e é preciso dizer, eu acho que isto não é dito suficiente, de uma forma suficiente. Muitas vezes fala-se dos jovens por causa das festas ilegais e a culpa é dos jovens, e os contágios são culpa dos jovens, como a Lídia também disse há pouco, e muito pouca gente fala dos jovens que foram heróis durante esta pandemia. Eu acho que eles mereciam uma nota e espero que alguns deles nos estejam a ouvir, e queria só começar por aí. Em relação aos desafios, e respondendo à tua pergunta mais concretamente, eu, ao contrário de vocês, não sou um policy maker, não é? Portanto, as minhas ideias são sempre mais conceptuais e, como disse, sou mais um observador das políticas que vocês apresentam, concretizam, votam e aprovam, do que exatamente um produtor de políticas. Mas a mim parece-me evidente que nós, quando olhamos para o início do século, nós fomos confrontados, desde o início do século até agora, com 3 incertezas fundamentais. Primeiro fomos confrontados com o terrorismo, que era uma violência que nós não entendíamos, porque não tinha precedente o Ocidente ser atacado como foi atacado no início do século. Depois fomos atacados pelas crises financeiras, nomeadamente a crise do subprime e a crise das dívidas soberanas na Europa, na segunda década do século, que também não conseguimos compreender, não é? Porque é que de repente nós, que somos um país no século XXI e com o Estado Social Europeu, estamos a sofrer pobreza como sofremos naquela crise. E depois, ironicamente, no resto do mundo, nomeadamente em países que são aliados de longa data de Portugal, em vez de ser violência que não percebíamos ou crises que não percebíamos, começámos a ver sucessos eleitorais que também não percebíamos, que é como é que determinado conjunto de políticos e partidos estavam a chegar ao poder. Também é uma incógnita nova. Portanto, estas 3 dúvidas, que é a segurança, a estabilidade política e a estabilidade financeira ou económica, são 3 pilares que, de certo modo, foram desfeitos desde o início do século. E a Europa foi sempre correndo atrás do prejuízo e tentando sobreviver a estes pilares estarem a ser desfeitos. Eu lembro-me de ouvir discursos de altos responsáveis europeus que falavam muitas vezes a Europa sobreviveu àquela crise, em vez de dizerem a Europa conseguiu resolver aquela crise. Isso é uma coisa que se ouve muito em Bruxelas, que as pessoas batem palmas porque sobrevivemos a uma crise, isso aconteceu nos refugiados e aconteceu na crise da zona euro, mas nós não falamos de resolver a crise, falamos de sobreviver a ela. Eu acho que a pandemia é uma crise que precisa de ser resolvida, e é uma crise que precisa ser resolvida com um contributo português, e é eu que queria falar sobre esse contributo português, mais do que sobreviver a ela, porque sobreviver não vai bastar. Porque se a coisa que a pandemia fez foi obrigar-nos a olhar para as nossas instituições, nomeadamente multilaterais, e perceber que elas precisam de reforma. Isso aconteceu na Organização Mundial de Saúde, aconteceu na União Europeia, aconteceu na NATO. Todas as instituições que cimentaram a ordem mundial, a ordem liberal, no pós-Segunda Guerra, são instituições que precisam de reforma, precisam de ser repensadas. O multilateralismo precisa de uma nova visão. E a pandemia tornou isso evidente porque essas instituições falharam. Porque se não tivessem falhado, a pandemia não se tinha tornado pandémica, não é? Não teria havido pandemia como há hoje. E eu acho que nesse sentido, Portugal, nomeadamente na presidência da União Europeia, que vai assumir no próximo ano, que já falta 1 mês e 1 semana e não há muita gente a falar disso, acho que temos um contributo diplomático a dar. Eu acho que os jovens, com o seu espírito de inovação e de empreendedorismo, têm um contributo a dar também.
Eu depois tenho várias coisas que queria dizer na segunda intervenção, mas para terminar esta. O nosso lugar no mundo, e essa é uma coisa que a Lídia tem falado muito no Parlamento Europeu, o nosso lugar no mundo será fundamental como portugueses e como europeus para tentar dar esse contributo. Ou seja, se a ordem mundial e as instituições que a construíram depois da Segunda Guerra vão ter que ser necessariamente reformadas graças à pandemia, nós vamos ter que saber o que é que queremos dessa ordem mundial. Nós vamos ter que saber o que é que queremos enquanto jovens europeus e portugueses e qual é que é o contributo que vamos querer dar. Eu não sei se sabemos, não é? Eu não sei sequer se em Portugal há um consenso governamental para isso. Nós, por exemplo, hoje tivemos o presidente do governo espanhol a dizer que está mais perto da visão atlântica alemã do que da visão atlântica do presidente francês. É uma coisa altamente paradoxal, não é? Quer dizer, quando o primeiro-ministro, o nosso, diz que está mais perto de Macron e temos supostamente o grande aliado dele, que é o Pedro Sánchez, a dizer que está mais perto de Merkel. Eu acho que é preciso um reassumir de posições, que é para sabermos exatamente de que é que estamos a falar e para onde é que queremos ir. Isso é uma coisa que são os políticos que têm que fazer, portanto, cabe-vos a vocês, é isso que espero de vós. E termino a primeira intervenção. Obrigado, Alexandre. Muito bem, Sebastião. Eu pegava um pouco na intervenção, talvez começasse por destacar na intervenção do Hugo. O Hugo falou de uma parte, ou seja, de que o país como um todo se desenvolveu ao nível de infraestruturas, talvez algumas até possamos ter caído em alguns excessos que pagamos caros, mas é certo que a nossa geração, voltando a pegar naquela ideia dos sub-35, mais ou menos, assumindo já um conceito de jovem com uma certa largueza temporal, não conheceu um país ainda com falhas infraestruturais graves. Como é óbvio, temos assimetrias ao nível de serviços, como é óbvio, temos assimetrias sociais e económicas por resolver, mas é certo que o país conseguiu evoluir muito em quase 50 anos de democracia, portanto estamos a caminhar lentamente para os 50 anos de 25 de Abril. Temos 35 anos de projeto europeu e se há algo onde a nossa geração, e dava aqui o meu contributo para a discussão, a nossa geração conseguiu beneficiar foi de um país com mais infraestruturas, com mais equipamentos, que com as suas assimetrias foram chegando um pouco a todo o território. Mas a nossa geração é também vítima, começamos agora a ter responsabilidade, nomeadamente aqueles de nós que participam ativamente nas decisões políticas do país, mas somos vítimas daquilo que a Lídia também aflorou um pouco, o atraso. O Hugo, quando falava agora dos avanços infraestruturais do país, nós somos vítimas um pouco do nosso atraso coletivo como um todo, ou seja, aqueles números que há pouco referia da pobreza entre quem trabalha, que é das mais elevadas na União Europeia e que afeta particularmente os jovens, é fruto de uma sociedade onde para os jovens não existe elevador social, ou pelo menos não existe a garantia de que a frequência de mais anos de escolaridade, um princípio basilar para nós que acreditamos na igualdade de oportunidades e que acreditamos na liberdade de cada pessoa de fazer o seu projeto de vida. A pessoa ter mais anos de vida escolar, a pessoa investir um esforço enorme na sua vida depois profissional, académica e profissional, não é uma garantia de subir na vida. E isso prende-se bastante com o tal atraso que faz com que gerações, e nomeadamente as mais novas, tenham uma dificuldade crónica em arrancar com os seus projetos de vida e em contribuir para um país que não seja basicamente sucessivamente ultrapassado, primeiro pelos países de leste, depois pelos países bálticos e ser dentro de 10 anos não seria de espantar que Portugal, se nada for feito para inverter este rumo que o país está a tomar, nada espantaria que os jovens portugueses fossem, a par dos gregos e dos romenos, os jovens mais pobres da União Europeia. E, portanto, eu talvez destacasse esse também como um desafio da minha parte, que é o desafio do atraso crónico do subdesenvolvimento europeu. Obviamente que é melhor sermos o mais pobre num clube de ricos do que o mais rico num clube de pobres. E nós, ainda assim, conseguimos em muitas áreas da nossa vida ter um estilo de vida europeu, mas quando comparamos muitos indicadores de desenvolvimento humano, sentimos claramente o peso de ser jovem em Portugal. Que não é o mesmo de ser jovem na Áustria e, infelizmente, começa a não ser o mesmo de não ser jovem em países, alguns deles com um pouco mais com cerca de 30 anos, ou seja, há países que têm mais ou menos as nossas idades,
o Sebastião é um bocadinho mais novo, mas tem mais ou menos as idades do Hugo, da Lídia e a minha idade, que em 30 anos suplantaram Portugal e que o país deixou de conseguir crescer a um ritmo que permitisse em salários, que permitisse em crescimento económico, em competitividade, em atração de empresas, nomeadamente, por exemplo, numa área que o Hugo gosta bastante, a área digital, em que somos ultrapassados por outros países e que necessariamente estamos a perder oportunidades para o futuro da nossa geração. E destacava aqui este atraso crónico, o subdesenvolvimento europeu, como um problema enorme do nosso país. Talvez agora eu permitiria ver se tínhamos aqui algumas questões e agradecendo a quem nos está a comentar na página do Facebook. Ok, até não consigo identificar assim nenhuma questão, mas agradeço a generalidade dos comentários que estão a ser feitos na nossa página de Facebook e talvez permitisse então uma segunda ronda a cada um para continuar a desenvolver algum dos raciocínios que há pouco esteve para lançar ou para acrescentar algum tema à discussão. Recordo que a Lídia abordou primeiro a situação dos jovens na crise pandémica e os desafios que hoje um jovem enfrenta. O Hugo destacou os avanços que o país teve em áreas infraestruturais, mas o falhanço das novas gerações em aceder às mesas de negociação. E o Sebastião, eu diria num estilo mais conceptual, até para respeitar a posição de princípio da ausência de decisão política e, portanto, apenas numa posição mais de conceptual ou de analista, se assim se pode dizer, retirando aqui o rótulo de decisor ao Sebastião, numa ótica mais de alguns desafios nas instituições a nível internacional e num mundo que está a evoluir e que também os seus organismos e organizações carecem de uma evolução. E, portanto, talvez passasse, não sei se algum quer assumir a palavra ou se tenho de interpelar algum diretamente. Lídia, força, estás com vontade. Ok, estava a ver se invertiam a ordem, mas pronto, tudo bem. Mantemos a ordem inicial. Olha, Alexandre, eu acho que, pegando um bocadinho naquilo que o Hugo e que o Sebastião disseram e tu próprio, eu acho que o primeiro, a primeira grande lição desta pandemia, e isto para abordarmos a questão dos desafios a nível europeu, a nível da União Europeia, no curto prazo. Eu creio que a principal lição que teremos todos aprendido, e quando digo todos, digo mesmo todos, inclusive os líderes europeus, é que na gestão de crises a solução ou a forma de dar a volta às crises é de facto coordenação. E neste caso em particular, a gestão da pandemia, a partir do momento em que a Comissão Europeia, de certa forma, tomou as rédeas de gerir alguma distribuição de equipamentos, de ventiladores, etc., viu-se que começou que aquele medo inicial, que eu acho que foi transversal a todos os governos europeus, de certa forma se dissipou. E, portanto, eu tiraria a palavra coordenação como uma das grandes lições desta pandemia. E tirando proveito daquilo que o Sebastião disse relativamente à sobrevivência e à recuperação, eu acho de facto que a União Europeia, Jacques Delors dizia que a União Europeia é como uma bicicleta e que se parasse de andar, caía. E mais uma vez, aquilo que assistimos nos últimos meses foi uma forma de dar a volta também à crise, e portanto a bicicleta continua a andar, não é? A União Europeia continua a andar, houve uma série de conquistas feitas, não só pela expectativa que se gerou das pessoas. Portanto, eu acho que as pessoas, na sua generalidade, começaram a olhar muito para a União Europeia como a Europa, Bruxelas, como a grande salvadora das pátrias,
E eu creio que isso criou um sentimento, e por isso é que eu referi às expectativas na primeira intervenção, criou um sentimento se quisermos até de pertença, porque as pessoas, cá em Portugal nós vimos isso amplamente divulgado na comunicação social, as pessoas começaram todas a pensar, a virar-se para a Europa. Então, mas onde é que está a resposta europeia? Como é que nós vamos dar a volta à crise económica? E eu creio que, ainda não sendo ideal, os resultados dos vários conselhos, das negociações entre as várias instituições, a Comissão, o Parlamento e o Conselho, têm sido positivos e, no fundo, corporizam essa imagem da bicicleta a andar. É claro que sempre com um ou outro obstáculo, nós agora estamos a braços com esta pedra na engrenagem pela Polónia e pela Hungria, para não haver uma decisão mais rápida relativamente tanto ao Fundo de Recuperação como ao quadro financeiro plurianual, e portanto isto significa que em janeiro de 2021 os 27 vão ser financiados por duodécimos, porque tudo indica que não haverá ou um avanço significativo nas próximas semanas, mas houve uma vontade generalizada de uma maioria dos líderes europeus que reconheceram a importância de darmos o passo a seguir. Portanto, primeiro coordenação, a seguir resposta, não é? E resposta na questão, focar-se mais na questão económica. E eu acho que dois dos grandes objetivos que tem sido muito vincado pela Comissão Europeia é, de facto, até numa perspectiva um bocadinho americana, não é? Fazer das crises oportunidades. É nós, nesta recuperação económica que agora vamos iniciar, que não seja apenas um garante da sobrevivência das empresas, mas que seja uma viragem na aposta das empresas, no investimento, no desenvolvimento económico. E daí a grande aposta então nos chamados gêmeos, the twins, na digitalização e no ambiente. E eu creio que a ideia destes objetivos de longo prazo, de transformarmos a Europa num continente mais verde, tecnologicamente mais avançado, líder na questão ambiental, eu creio que é aqui que eu vejo a oportunidade, e é o receio que tenho de que Portugal não esteja preparado para acompanhar, ou se quisermos, para continuar no pelotão da frente. E digo isto porque têm sido publicados vários estudos, vários ensaios, enfim, que indicam que Portugal, se continuar a trajetória que tem seguido nas últimas décadas, caminhamos cada vez mais para uma divergência, portanto, por mais afastamento desse pelotão da frente, que eu acho que é nesse grupo de países que nós queremos estar, os países desenvolvidos. Portanto, nos aproximamos sim de e, portanto, fazendo aqui a ligação com tudo aquilo que temos falado, eu acho que Portugal, eu sinto em Portugal, e falando com várias organizações e estando mais no terreno, uma vez que tenho estado por cá, eu sinto que Portugal continua um país muito abafado. As pessoas que têm iniciativa, que querem facto muito desencorajadores de tirarmos proveito destas políticas que são emanadas de Bruxelas, e que têm em vista esse objetivo maior
nós sermos uma economia, e isto agora no contexto global, portanto, uma economia competitiva, economia europeia competitiva, porque os desafios serão cada vez maiores. Eu, ou pelo menos da minha parte, eu vejo com muito ceticismo a relação da União Europeia com os parceiros ou com os aliados. Portanto, parceiros, para mim, eu acho a China será um parceiro, não será um aliado, e portanto acho que nós temos também esse desafio no quadro do multilateralismo e no quadro da influência que nós queremos que a Europa tenha no mundo. Se nós, por um lado, queremos que a Europa seja líder no combate às alterações climáticas, então também temos que exigir que a União Europeia consiga ser capaz de desenvolver tecnologias, de estar à frente e de reclamar esse lugar, não cedendo e sendo consequente. Quer dizer, nós não podemos dizer que queremos ser líderes no combate às alterações climáticas, que não aceitamos determinadas ingerências de outras geografias, e depois de mantermos uma relação comercial comum se nada acontecesse. E aqui estou-me a referir especificamente a alguns países específicos da União Europeia, nomeadamente a Alemanha, que tem um posicionamento às vezes erróneo relativamente àquilo que a União Europeia deve exigir dos seus parceiros. Portanto, nós vamos ter, eu acho que nós inevitavelmente vamos assistir nos próximos anos, e esta pandemia talvez tenha vindo a acelerar do ponto de vista geopolítico, um mundo mais multipolar. Eu acho que as grandes conquistas que a União Europeia tem conseguido através da política comercial com outras geografias, eu destacaria talvez a relação com a África, e daí na presidência portuguesa acho que deveria ser um dos grandes capítulos. A relação com a Índia, a relação com a América do Sul, que também não pode ser ignorada ou menosprezada, porque países como o Brasil e nós temos a grande vantagem de partilharmos a mesma língua. Portanto, eu acho que Portugal pode servir aqui de uma plataforma de contacto muito interessante. Aliás, já o tem feito. Eu recordo que num ligeiro diferente que houve entre o presidente Macron e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a propósito dos incêndios no Brasil, houve ali criou-se uma celeuma, e Portugal foi um grande interveniente para tentar gerir esse mal-estar. E, portanto, eu acho que Portugal pode de facto servir de plataforma de contacto para as outras geografias do mundo, mas tem que reclamar, e portanto daí a presidência portuguesa também ser muito importante do ponto de vista geopolítico, de marcação da agenda política, e de nós definirmos de uma vez por todas que política externa é que a União Europeia quer empreender nos próximos anos, que vão ser certamente traçarão as linhas gerais de uma nova ordem mundial. E, portanto, a União Europeia não pode continuar de uma forma tão difusa, às vezes, sempre numa lógica mais bilateral e não tanto bilateral entre os países, entre os Estados-membros e outros países do resto do mundo. E, portanto, eu acho que é um grande desafio conjugar todas estas dimensões, do ponto de vista interno da União Europeia e depois do ponto de vista externo da União Europeia no mundo. Mas eu creio que a política comercial também será um grande desafio, e a União Europeia não pode continuar a executar a política externa que tem feito nos últimos anos, porque tem-se provado que nós perdemos competitividade e ficámos dependentes. E portanto, temos que abrir a economia europeia a outros pontos do planeta, para garantirmos que de facto não vamos ficar na mesma situação em que nos encontramos no início deste ano, uma dependência absoluta
no caso da China. Muito obrigado, Lídia, e há também um desafio atualmente que é e que vamos ver se termina ainda, se a atual presidência da União Europeia consegue resolver o impasse em que está o quadro comunitário de apoio, fruto da resistência de alguns países, nomeadamente da Hungria e da Polónia. Poderá até, já que falámos nisso também, ser o primeiro desafio da presidência portuguesa da União Europeia, caso até nestas 5 semanas e pouco não se resolver, poderá também ser um primeiro desafio que se coloca à presidência da União Europeia, em particular para um país como o nosso que está, eu diria, desesperado por fundos europeus, as suas empresas, mas também o atual governo se nota que está numa posição... Alexandre, deixa-me só, eu só gostava de acrescentar o seguinte, eu acho que em 2021 não é aceitável que Portugal esteja aí tão dependente dos fundos europeus e, portanto, as discussões que têm havido, das visões estratégicas daqui para ali, enfim, nós continuamos a estar presos a 1500 planos que são feitos e nenhum é executado. E, portanto, eu acho que tem que haver, de facto, uma viragem de página, porque eu não quero nada, e nós falámos aqui da vulnerabilidade dos jovens, quer dizer, estaremos todos mais ou menos na casa dos 30, e entretanto daqui por 10 anos teremos 40, enfim, é preciso estabilidade, porque como nós há muitos outros jovens, e portanto esta dependência que Portugal padece há tantos anos dos fundos europeus não é aceitável quando comparado com outros países, nomeadamente os de leste, que já conseguiram, muitos deles, ultrapassar-nos até mesmo no nível do salário mínimo, que normalmente é o referencial. E que receberam muitos menos, porque estão há menos tempo exatamente do que nós. E, portanto, eu acho que tem que haver, e acho que os jovens também têm que dizer um basta a esta política dos últimos 25 anos miserabilista, porque não nos leva a lado nenhum, e nós temos as nossas aspirações, temos a nossa vontade de realização pessoal e somos sucessivamente coartados de atingir e de conseguirmos essa realização pessoal. E, portanto, esta ideia de estarmos sempre tão dependentes da União Europeia, eu acho que é muito bom nós termos um mercado interno, podermos tirar proveito disso mesmo, das nossas empresas, mas já era tempo de não estarmos tão, porque isto revela outra fragilidade, portanto nós estamos sempre à espera dos fundos europeus para nos virem salvar, e salvar leva-me à sobrevivência, que eu de facto não gostava que nós tivéssemos que passar por mais um teste à sobrevivência, que nós conseguíssemos viver, e eu acho que esse é um grande objetivo para a próxima década. E eu aproveitava também agora, depois deste pequeno comentário muito, muito relevante da Lídia, acho que é uma ambição de todos, de um país que não esteja permanentemente na necessidade de estar quase não estendida junto da Europa. Passava ao Sebastião, que me tinha feito há pouco indicação, gostava também de acrescentar um ponto nesta discussão, e depois íamos ao Carvalho, para que também o Hugo não fique aqui espectador. Não queria roubar a vez ao Hugo, mas a minha intervenção é muito breve, é só, como tem a ver com a da Lídia, era para ter alguma continuidade e depois ter tudo, até para vos ouvir mais a vocês do que estarem vocês a ouvir-me a mim. Só 2 pontos, eu de facto tenho que concordar com o que a Lídia está a dizer por uma razão simples. Durante 10, 15 anos nós ouvimos os nossos responsáveis políticos falar da União Europeia para 2 coisas, que era a meta do déficit, portanto nós podíamos gastar até ali, e eram os fundos europeus que vinham para nós gastarmos. Portanto, só falávamos da União Europeia, que era para o dinheiro que íamos receber e para o dinheiro que não podíamos gastar. E as pessoas ficam a achar que a nossa relação enquanto povo com a Europa é uma relação ou de mendigagem ou de castração, que é aqueles senhores não nos deixam gastar ou aqueles senhores deviam nos dar dinheiro, quando a Europa, supostamente ou alegadamente, devia ser um bocadinho mais do que o milheiro que se parte quando há chatices, não é? Mas queria também deixar uma nota sobre uma coisa que a Lídia disse, por isso é que te pedi a palavra, em relação aos planos e às visões estratégicas e etc. Era um trabalho político muito interessante para se fazer no plenário, ou jornalístico para se fazer num artigo de jornal, que era comparar a visão estratégica do professor Costa e Silva com o plano que o Primeiro-Ministro apresentou em Bruxelas, porque eu vi o Primeiro-Ministro dizer numa entrevista que as áreas mais atingidas pela crise em Portugal são a cultura e o turismo, e no plano que ele apresentou em Bruxelas não há uma única medida nem para um nem para o outro, o que é surreal. E depois ver o contraste na pesca, no turismo, na economia e na cultura entre a visão de Costa e Silva e o plano apresentado, há muitas coisas que até são o inverso.
Então eu acho que uma das coisas que caracteriza, eu agora vou falar muito à vontade do ponto de vista político, mas uma das coisas que caracteriza o PSD em contraste com o Partido Socialista é que não se usa a Europa como propaganda. Uma coisa que se passa, que é factual, é que a direita democrática em Portugal, ou o centro-direita ou o centro, não sei como é que vocês neste momento se chamam, mas a direita democrática em Portugal não apoia o Syriza para depois ter superávites, não é? Há um contínuo ideológico, eu acho que isso é muito importante de manter, há um contínuo ideológico na relação dos partidos da direita com a Europa nos últimos 10 anos. Eu acho que isso é importante porque isso significa que os eleitores da direita respeitam e podem confiar na mensagem que estes partidos querem dizer sobre a Europa. Ou seja, o PSD e o CDS, do meu ponto de vista, enquanto analista, não usam a União Europeia como arma de arremesso contra os partidos. Portanto, ou seja, não são eurocéticos na oposição e eurocumpridores na governação. São europeístas e acabou a conversa, num lado e no outro. Isso eu acho que é positivo e acho que é importante de manter. E depois em relação a outra coisa que a Lídia disse muito brevemente, e não é mesmo para parecer eurocético que não sou nada, a conversa da transição digital e da transição energética e de uma Europa mais verde e mais moderna digitalmente é uma conversa, perdoem-me o coloquialismo, um bocado sonsa, porque nós no fundo concordamos todos com isso, toda a gente quer mais modernização digital, toda a gente quer mais sustentabilidade ambiental, é uma coisa que é basicamente unânime. Aliás, no nosso Parlamento, dificilmente, tirando o Chega, não é? Que são um bocado doidos, tirando o Chega, toda a gente votaria a favor destas duas coisas. O que eu acho interessante é que do ponto de vista da aplicabilidade dos fundos estruturais, por exemplo, a conversa da transição digital é uma conversa que vai sempre beneficiar os países mais ricos, porque o acesso à modernização, aos fundos de modernização das empresas do ponto de vista digital, irá sempre para as empresas que já estão mais desenvolvidas antes, que já têm mais dinheiro antes. Ou seja, os empreendedores, as startups, as empresas mais desenvolvidas do ponto de vista tecnológico serão aquelas que são as melhores candidatas aos fundos europeus para a transição digital. O que significa que um país pobre como o nosso será provavelmente prejudicado nesse acesso aos fundos estruturais do ponto de vista do desenvolvimento digital. Eu acho que é preciso, do ponto de vista político e do ponto de vista da pedagogia europeia, os políticos europeístas, e acho que é o caso de vocês os três, não é? Fazerem um contributo, e de certeza que o fazem, não é? Não estou a dizer que não fazem, mas têm um papel importante desse ponto de vista da pedagogia europeia, que é no ponto, por exemplo, agora de repente quem abrir um jornal em Portugal vai achar que não há dinheiro europeu porque a Polónia e a Hungria e os mauzões de extrema-direita estão a cortar a torneira, não é? Mas é evidente que os países frugais puseram a condicionalidade do Estado de Direito no acesso aos fundos porque queriam atrasar o acesso aos fundos aos países mais pobres. É evidente que isso é tático, que isso é estratégico. A condicionalidade do Estado de Direito, ou seja, com respeito pelas instituições democráticas, que claro que nós todos concordamos, foi posto como condicionalidade no acesso aos fundos e no acesso ao orçamento por uma razão simples, porque os frugais não queriam que o dinheiro viesse todo de uma vez, tinham interesse em atrasar o processo. E este tipo de pequenos estaticismos europeus e de pequenos estrategismos europeus e o acesso aos fundos europeus no que toca à digitalização, eu também acho que é um desses casos. É evidente que há um interesse em manter o dinheiro mais próximo daqueles que já têm mais dinheiro. E eu acho que era importante dizer isso preto no branco, não porque somos contra a Europa, mas precisamente porque queremos uma Europa esclarecida e um europeísmo esclarecido que não seja passível de ser arma de arremesso. Uma nota final, para não roubar mais tempo ao Hugo. Eu acho que na nossa área política há muitas vezes, não tanto no PSD que está agora em exercício, mas em algum PSD, em muitos CDS, talvez em alguma IEL, não sei, não tenho grande conhecimento da IEL, mas na direita, no centro-direita português, muitas vezes há a tendência antifederalista, eu não sou federalista, mas de bater no peito com a questão da soberania, não é? A Europa é muito boa para o dinheiro, mas nós precisamos de soberania nacional e Portugal, e somos o país com as fronteiras mais antigas do mundo, e temos quase 900 anos de história, o que é verdade, e muito bom, mas da questão da soberania. Eu acho que, e termino mesmo com isto, Alexandre, quando nós falamos de soberania, ou seja, quando nós falamos de sermos mais livres para tomar decisões sobre o nosso destino enquanto povo e enquanto comunidade, é evidente que a soberania depende da nossa estabilidade orçamental, isso, já tivemos 5 anos dessa narrativa, e isso é verdade, é factual, mas também é evidente outra coisa, que é, não nos serve de nada enquanto país pequeno, enquanto país com uma enorme falta de capacidade produtiva, não nos serve de nada ser soberanos sozinhos. Não nos serve de nada. E enquanto a União Europeia tiver uma política externa baseada no bilateralismo, como a Lídia disse, aquilo que vai acontecer é que as grandes potências de fora, como a Índia e a China, vão ter uma capacidade de pressão no nosso tecido empresarial e na nossa praça pública e política muito maior do que se nós tivéssemos uma ação concertada europeia
aquilo que o presidente Macron chama uma autonomia estratégica, para conseguirmos defender os países mais pobres e mais pequenos como o nosso, dos grandes poderes e das grandes potências extra-europeias, que no fundo são nossos rivais sistémicos, como a Comissão Europeia assumiu o ano passado. Eu acho que era muito importante para o nosso espaço público, para o nosso espaço político, perdão, não assumir uma posição definitiva em relação a isto, mas começar um debate em relação a isto, que é, a soberania é muito importante, mas a soberania mais importante para a próxima década, que será mais importante defender, será a soberania europeia. Porque só com uma soberania europeia e só com uma autonomia estratégica é que Portugal conseguirá estar mais impermeável aos interesses de países que de democracias não têm nada, e sei que esse é um combate que a Lídia tem travado no Parlamento Europeu e também era por isso que queria falar a seguir a ela. Obrigado, Hugo, por me teres dado a tua vez e até já. Talvez agora passava. Hugo, continuas? Não sei se é preciso. Eu acho que vais lançado. Vai, Hugo. Vou lançado, até porque podias-me roubar outra vez, Sebastião. Não, força. Porque fez todo sentido, aliás, disseste muitas coisas com que eu concordo e queria dizer. Aliás, há bocado levantaste uma coisa que, penso eu, não tendo tu passado por uma consultora, sei que fizeste mais coisas do que jornalismo, mas nós os três já passámos e, portanto, foste tu, curiosamente, a levantar uma coisa que para nós não é estranha, que é planeamento. E qual é o plano? Qual é o plano de Portugal? Nós temos muitos planos. Há bocado focaste do Costa e Silva, que eu cada vez mais me convenço, quanto mais vejo e quanto mais ouço, cada vez mais me convenço, foi que o Primeiro-Ministro precisava de uns 15 ou 20 dias de férias e entreteve o país com o António Costa e Silva e o seu plano, que foi discutido amplamente pela sociedade, em vez de... enfim, foi um fait divers que não se traduziu em nada. Nós temos muitos planos e temos andado nisto. E numa tentativa de animar aqui um bocado as coisas, nós estamos há 18 dos últimos 25 anos amarrados a um socialismo que agora nem é socialismo, agora é um eurobloquismo comunista. Isto é mesmo uma coisa ultradependente de fundos europeus, mas agora com o Bloco e o PCP comprometidíssimos com a União Europeia nesta agenda orçamental. É um ciclo vicioso de poucochinhos em que nós, quer dizer, cada vez que o governo vai atirando dinheiro para os problemas, atirando fundos europeus para os problemas, nós, para exemplos simples, nós pagamos as bolsas de estudo, na sua maioria, com fundos europeus, quer dizer, as bolsas de estudo no ensino superior. Nós vamos atirando poucochinhos de dinheiro para crescermos poucochinhos na economia, para depois sermos um país global, em que cada vez que nós humilhamos mais um bocadinho e vamos comprar uma coisa fora, vamos comprar um iPhone, vamos comprar um carro, o dinheiro fica lá fora e ficam aqui os impostos. E o país cresce poucochinho. E, portanto, está aí no socialismo o nosso problema. E na falta de plano. Ainda agora, esta semana, creio que foi esta semana, ou talvez tenha sido a semana passada, que a Economist tinha na capa o plano chinês do Biden, ou que o Biden deveria ter. Acho que era assim a capa. Que é o Belt and Road que o Biden deveria ter. Porque nós temos alguns planos que são planos de tudo e mais alguma coisa. E não temos plano o que é que nós queremos ser e como é que queremos aproveitar a presidência da União Europeia para nos posicionarmos a nível global. Queremos ser um país mais tecnológico, queremos que a Europa vá para uma transição digital verdadeira e não sonsa, como dizia o Sebastião há bocado. Eu lembro que só há pouco tempo é que nós começámos a ver investimento aqui. Quer dizer, até há bem pouco tempo, as grandes empresas europeias achavam que tinham CEOs bem mais velhos que achavam que inovar era ir à Web Summit e comprar computadores novos. Quer dizer, nós tínhamos os dois extremos ao nosso lado. Tínhamos investimento, por exemplo, em cloud, em armazenamento de dados, e basta pensarmos um bocadinho e imaginarmos o nosso país com trotinetes elétricas e Ubers em todas as freguesias para perceber que isto tem que estar armazenado em algum lado, com condução autónoma para perceber que isto tem que estar armazenado em algum lado. Estamos completamente na mão de duas empresas, a Amazon e a Alibaba, que vão investindo nisto enquanto a Europa fica a ver navios. Só há pouco tempo é que nós começamos a ver consciência no privado e no investimento privado, na investigação e desenvolvimento, para este tipo de coisas. E mesmo consciência europeia, porque isto, em Portugal, a transição digital, a transição energética, ou dá jeito e é um mega projeto, como é o caso do hidrogênio verde, ou então é um PowerPoint.
a transição digital em Portugal, em um ano, é um PowerPoint, é um estudo encomendado pelo Secretário de Estado da Transição Digital, para dizer como é que está o país e para dizer que a senhora que há uns tempos aparecia aí pintada nos muros com o bigode do Hitler, que é a senhora Merkel, vai financiar a conectividade das escolas quando o ministro está há 6 anos sem ter um único euro no parque escolar. Quer dizer, o único investimento em conectividade que temos no país são 500 milhões de euros para equipar as escolas com computadores ao fim de sei lá quantos anos. E, portanto, nós não temos plano. E dava muito jeito nós termos um plano para dizer o que é que queremos que Portugal seja no meio disto e o que é que queremos que a Europa seja no meio disto. Queremos ser um país de investimento tecnológico, queremos ser uma Irlanda. Há uma coisa muito curiosa, que as pessoas costumam dizer que as tecnológicas vão para a Irlanda por causa dos impostos e por causa do IRC e por causa dessas coisas todas que fazem sentido. E há um livro de um dos diretores da Microsoft em que ele diz: isso está para aí em 7º ou 9º na minha lista, no meu top 10. Eu vou para lá porque há estabilidade e porque há um rumo político em que eu consigo confiar que o país investe sempre nesta infraestrutura. E, portanto, nós não precisamos de ser tudo, mas precisamos de ser alguma coisa. E o que nós todos dissemos aqui, e acho que concordamos, é que temos usado sempre fundos europeus para atirar dinheiro para problemas momentâneos, sem os resolver de facto, ou para dizer que a culpa é da União Europeia quando as coisas não nos correm bem. E, portanto, era isto que eu queria sublinhar, para também aquecer aqui um bocado a coisa e deixar esta nota de que nós temos estado sistematicamente amarrados em gestão socialista de conveniência. É exatamente o que se deve chamar a isto. E basta olhar para os últimos 20 anos do país e ver que os nossos pais não deixaram de ganhar entre os 1.000 e os 2.000 euros os que tiverem essa sorte. E, portanto, há 20 anos e não subiu. E, portanto, está aí a prova que se nós queremos ser um país afirmadamente global, aberto, e uma Europa aberta à economia global e usufruir de tudo isso, e sobreviver, como dizia o Sebastião há pouco, acho que era o Sebastião ou a Lídia, sobreviver a uma pandemia à conta de sermos um país aberto, porque só falta agora também o anúncio de que nós também estamos a ganhar a corrida da vacina. Ou nós queremos ser isso e somos mesmo, e definimos o nosso papel aí, e aliamos-nos a alguém, e aliamos-nos ao multilateralismo que nós escolhermos, com os parceiros que nós escolhermos, e vamos por um caminho, e aceitamos isso amplamente, ou então vamos andar a fazer plano de estudo e mais alguma coisa, e ultra dependentes de fundos europeus para tudo, até para as coisinhas mais pequenas, sendo que quando não tivermos dinheiro nem para essas, a culpa vai ser sempre da União Europeia, e isso é um ciclo vicioso que é ultra negativo e que nós temos visto ao longo de vários anos. Muito bem. Obrigado, Hugo. Não sei, Sebastião, se tu querias dizer alguma coisa, ou a Lídia? Lídia, querias acrescentar algum? Okay. Eu queria só dizer que há uma coisa que várias vezes nós vamos repetindo, mas eu acho que às vezes a repetição pode ser positiva. E é relembrar que nos últimos 25 anos temos estado sob governação socialista. 7 anos dos 25 foi PSD e foi sempre em condições difíceis, em particular os 4 anos do governo de Pedro Passos Coelho. Portanto, 4 anos particularmente difíceis, não é? Portanto, eu acho que nós já vimos a receita dos últimos 25 anos, parece que não nos tem servido, pelo menos à nossa geração certamente que não serviu, ao ponto de nós termos que, de Portugal ter tido pedido ajuda em 2011 e de agora estarmos mais uma vez, depois de destes últimos 4 anos, com o Ministro Centeno a dizer que tinha feito milagres, que havia um milagre económico e que havia um milagre também superavitário. Parece que tudo isso se esfumou rapidamente e, portanto, eu acho que começa a chegar a altura de abrirmos todos os olhos e abrir os olhos dos portugueses e dizer de uma vez por todas que esta receita não funcionou. Esta receita está na hora de tentar outra abordagem
porque sob pena de nós estarmos agora já a preparar uma geração, a geração que estará hoje no ensino primário, que futuro é que nós podemos esperar para estes jovens que vão encontrar, quando entrarem no mercado de trabalho, neste momento estarão a estudar para 60% ou 60% destes jovens estarão a estudar para profissões que ainda nem sequer existem, mas será que Portugal está preparado para essa mudança estrutural? E, portanto, eu acho que é importante sublinhar que são 25 anos de governação maioritariamente socialista, 7 anos do PSD em condições particularmente difíceis e, portanto, mais esta pandemia, portanto, os millennials voltam a sofrer no espaço de uma década outra crise económica, deixa muita gente desprotegida. Eu gostava de só dar este número final. Eu ouvi há umas semanas a Caritas divulgar números de assistência e que houve um aumento de cerca de 48% de pedido de ajuda entre abril e setembro relativamente ao período homólogo, e uma grande incidência de pedidos de ajuda de população mais jovem. E, portanto, isto vai ao encontro desta nossa discussão, das dificuldades que os portugueses e em particular os jovens portugueses têm, e na ausência de discurso aspiracional que entretanto se instalou no espaço político, e do fatalismo que vocês sinalizaram e bem, da União Europeia, quando se fala apenas no déficit e nos fundos europeus. Portanto, eu acho que é sempre esse lado muito fatalista que, portanto, que ocupou o espaço do discurso aspiracional que devia existir no espaço político, e que eu acho que nestes 25 anos não nos tem servido. E, portanto, acho que é tempo de dizermos que estamos todos cansados de sermos enganados uma e outra vez, e, portanto, se calhar chegou a altura de tentarmos outra. Claro. Talvez agora, como começamos a caminhar para os últimos 15 minutos do nosso webinar, e agradecendo a quem já nos está a acompanhar há mais de 1h15 nesta discussão, temos estado a elencar alguns dos principais desafios, mas também a extravasar um pouco o âmbito da nossa discussão para alguns desafios que são desafios relacionados com o desenvolvimento do nosso país e no seu relacionamento com a União Europeia em particular, e de como é que esse desenvolvimento é impactado não só pelas escolhas políticas nacionais, mas também europeias, e também pela forma como em Portugal se percepciona o papel da União Europeia para o nosso desenvolvimento. Como vimos há pouco, há aqui alguns contributos que são interessantes e que já foram dados por todos. Fazia agora talvez uma última ronda de questões, até porque, como disse há pouco, o tempo começa a escassear. Se vocês entendem que existe alguma área em que seja também positivo, ou seja, nós tivemos até aqui a destacar talvez o lado mais negativo, ou seja, temos estado mais a falar de desafios, mas também numa ótica positiva, ou seja, se vocês conseguem, do ponto de vista daquilo que são hoje a experiência portuguesa na União Europeia e os projetos liderados por jovens, se vocês encontram alguns sinais de esperança das novas gerações portuguesas para os próximos anos, que são também um farol para que o país consiga não estar sempre nesta cepa torta e que a nossa geração também consiga avançar e consiga progredir com o país para a frente. E portanto, perguntava-vos se existe algum otimismo quando encaram o contributo das novas gerações, seja no desenvolvimento do país, seja no desenvolvimento europeu, e aqui pode ser política, pode ser economia, pode ser mais áreas da sociedade. Fazia questão aberta para todos, mas deixava a vossa reflexão. Sebastião, queres começar? Talvez. Sabes, o Duarte Marques, quando soube que eu vinha a esta sessão, disse: mas o Sebastião Bugalho não é jovem, portanto vai falar de... Portanto, eu não...
Em relação aos contributos dos jovens, eu conheci bem, posso falar um bocadinho da minha perspectiva enquanto pessoa que que reportou os partidos políticos. Eu acho, e não estou só a falar de vocês, estou a falar de todo o espectro partidário, eu conheci muito bem quem estava antes e quem está agora e quem vai estar a seguir, por assim dizer, porque estive lá, foi sorte, foi coincidência. Eu acho que os protagonistas partidários e políticos da vossa geração têm qualidade, não é? E isso vê-se à esquerda e vê-se à direita, portanto é uma responsabilidade grande. Há uma coisa que eu disse algumas vezes nos debates, nas legislativas, não sei se num deles estava contigo ou não, Alexandre, porque éramos pelo mesmo distrito, mas há uma coisa que eu acho que é interessante e gostava de vos ouvir sobre isso, é que uma coisa que a Geringonça fez, ironicamente, foi criar um enorme espaço de discussão política aberta e criativa, por uma razão simples, que é a esquerda passou a ser, ou pelo menos a dizer, a falar em responsabilidade financeira, não é? A Catarina Martins passou a ser europeísta, o Partido Socialista passou a gostar do déficit zero, portanto, de repente, a questão orçamental deixou de vir a debate, porque toda a gente passou a concordar, toda a gente passou a falar em contas certas, o Bloco de Esquerda está a falar em contas certas. Portanto, da esquerda à direita, o ponto orçamental, o ponto do déficit, passou a ser unânime, o que significa que é a vossa geração de políticos que vai poder escolher uma nova agenda política, que é que temas é que vamos trazer a debate. Há um enorme espaço de escolha de debate político, de temas, de tópicos, de temáticas, porque a partir do momento em que da esquerda à direita toda a gente passou a concordar que Portugal tem que ter contas certas, e isto foi desde o CDS ao Bloco de Esquerda, do PSD ao Partido Socialista, isso significa que os novos protagonistas políticos e os novos representantes da sociedade, de que a vossa geração é exemplo, e não só, vão ter uma enorme responsabilidade, porque vocês vão escolher, ou vão poder representar quais é que são os novos temas. E isso é um espaço de liberdade política que eu acho que vai ser muito interessante, tanto de representar, que é o vosso caso, como de analisar, que é o meu. Em relação a ideias, para responder um bocadinho mais à tua pergunta diretamente, isso não tem muito a ver com o que eu acabei de dizer sobre o cenário nacional, mas sobre o cenário europeu. Houve um artigo muito interessante quando a pandemia chegou aos Estados Unidos da América, na Foreign Affairs, que dizia que a pandemia era um fracasso dos serviços de inteligência, dos serviços de segurança dos Estados Unidos da América, portanto, do Pentágono, que dizia que basicamente se o Pentágono tivesse uma ascensão de informação e de inteligência apurada, a pandemia não teria chegado com aquela dimensão e com aquela facilidade à América. Uma das coisas que talvez fosse interessante do ponto de vista europeu seria estudar a possibilidade de haver uma agência de segurança, uns serviços de inteligência europeus, no fundo para nos proteger do ponto de vista como bloco europeu e como espaço comum, para nos proteger de ameaças externas, como inevitavelmente uma pandemia é, mas como o terrorismo também é, como as redes de crime organizado internacional e transnacionais também são. Portanto, isto é uma ideia talvez mais para vocês que são decisores políticos pensarem, era só uma proposta que lançava aqui, mas também gostava de vos ouvir, ao Hugo e à Lídia, sobre como é que olham para este espaço ideológico mais livre em que agora em Portugal estamos, porque agora somos todos a favor do déficit zero, portanto a partir daqui vamos discutir o quê? E isso era uma coisa que eu gostava de vos ouvir. Obrigado. Muito bem. Lídia, Hugo? Talvez o Hugo, depois acaba a Lídia. Não, Hugo. Eu falei. Está bem, então Hugo. Eu por acaso estava mesmo aqui a tentar ativar o meu microfone para falar. Eu vou pegar aí nos dois desafios, porque com a mesma resposta, no teu e no do Sebastião, porque de facto a direita e o centro da direita ganharam essa discussão orçamental. Conseguiu-se de facto. Não sei se é porque às vezes também há quem diga que quanto mais velho se fica, mais responsável. Se calhar esses partidos à esquerda envelheceram tanto, que também sofreram da mesma coisa e agora são responsáveis nas contas. Talvez possa ter acontecido qualquer coisa desse género. Mas de facto ganhámos esse argumento e não é mau, não considero mau. Tal como, para pegar na questão do Alexandre, quando eu falo disto parecendo um bocadinho mais negativo, não quero ser negativo, não é? Nem acho que ser negativo seja solução, mas digo isto chateado, muitas destas coisas chateado. E se há coisa que nós podemos fazer e que nós, como geração, e que pode ser o nosso assunto novo e que deve ser o nosso assunto novo, é tudo o que tem a ver com o que suporta nós estarmos a fazer isto agora, que é tudo o que é digital e não está regulado em lado nenhum. Nós temos perigos de segurança, porque não temos regulação.
temos perigos de não saber quem é que chega primeiro ao futuro. Não estamos a falar só de blockchain, nem estamos a falar só de tecnologias que às vezes são difíceis de compreender tecnicamente, nem só de 5G, que são mais fáceis de perceber. Mas estamos a falar que já há muitos anos os Estados Unidos andam a discutir o CRISPR, que é uma tecnologia que permite fazer bebés imunes à gripe e permite fazer exércitos sem frio. É mutação genética, isto existe. Há muitas coisas que não estão reguladas, que não são facilmente compreensíveis por outra geração que não a nossa e que nós temos tudo para fazer, em que nós temos tudo para fazer. Desde a digitalização dos cadernos eleitorais, já nem estou a ir ao voto eletrónico e que podia puxar muito mais pessoas para a participação eleitoral. Ao reconhecimento facial, como dizia há bocado. À cibersegurança e a tudo o que isso tem a ver com o multilateralismo e com quem é que nós fazemos as coisas daqui para a frente. Aos investimentos infraestruturais que nós fazemos no país. O que se passa hoje, por exemplo, na discussão do PRR, quando estamos a falar de comboios, ou estamos a falar de mais pontes, ou de mais estradas, estamos a falar de mais tijolo e menos miolo, estamos a hipotecar aí uma frente económica em que nós devemos estar. Nós não temos €1 para conectividade digital nem para tecnologia. E temos mais coisas para regular. Nós temos negócios, toda a gente está lembrada, há bocado estava a falar das trotinetes elétricas em Lisboa. Quando aquilo apareceu em Lisboa, a Câmara não sabia simplesmente o que é que havia de fazer. E é uma coisa tão simples quanto isto. Se nós olharmos para a quantidade, por exemplo, de algoritmos que nós temos à nossa volta a decidir coisas por nós já conseguimos, e a Lídia sabe isso até melhor que eu, porque lida com isso de forma legislativa a nível europeu, nós já conseguimos perceber onde é que estão os dados das pessoas armazenados quando estamos numa aplicação, já conseguimos criar quadros legais nos países para saber, pelo menos, onde é que estão os dados e quem é que os protege. Mas nós não sabemos absolutamente nada sobre os algoritmos. Nós temos cidades e cidades e cidades a decidir como é que funcionam os semáforos, por exemplo. Como é que funcionam as candidaturas ao Porta 65, por exemplo, agora Alexandre, para fazer aqui menção à proposta da JSD que foi aprovada para ter mais pessoas apoiadas pelo programa. Nós temos, por exemplo, agora nas colocações de ensino superior, ao curso no Reino Unido, havia vários artigos sobre isso, vários estudos sobre isso, aliás, em que eu vi que o algoritmo que colocou os estudantes estava de tal forma mal feito que teve que se repetir a colocação dos estudantes no ensino superior. Nós não temos, isto está simplesmente na mão de instituições públicas que contratam qualquer empresa para fazer um algoritmo que vai decidir na nossa vida. Quando começarem a decidir a que horas passam os metros e como é que funcionam os semáforos, nós estamos vulneráveis. Eu lembro que foi em 2007 que a Marina Károlyi-Urán, que era a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Estónia, disse a célebre frase de se ladra como um cão é um cão, mas no nosso caso era um urso, quando foi atacada supostamente pela Rússia e paralisou o país inteiro. Há um livro que é sobre o assunto que abre com uma história de um hospital em Londres que sobreviveu a todos os bombardeamentos das guerras mundiais, nunca foi abaixo, nunca caiu em pedaços e parou a primeira vez na história quando falharam os serviços informáticos por causa de um ataque. Quer dizer, nós estamos a olhar para um sem fim de coisas, em que a política normalmente está atrasada, em que a política tem dificuldade em reagir e em que nós temos aqui uma oportunidade para responder ao teu desafio e à tua questão. Nós temos sempre grandes jovens. Mal tu começaste a falar, eu lembrava-me de um exemplo que o Carlos Moedas costumava dar muitas vezes, que é o Boy Amselat, que com 18 anos inventou uma tecnologia, uma máquina para recolher o plástico dos oceanos. Portanto, temos sempre grandes referências na União Europeia e que são pontuais, mas nós como geração, não há nenhuma geração melhor do que a nossa para lidar com todos estes problemas que estão só a começar agora e que evoluem com uma rapidez colossal, como todos sabemos. E, portanto, eu se tivesse que eleger um novo tema ou uma nova agenda, Sebastião e Poço, era esta a escolher, sem dúvida. Muito bem.
Lídia, força. Bom, eu acho que... Aproveitamos também já para as últimas rondas. Ok. Eu acho que vamos assistir... a questão desta vitória do centro-direita relativamente ao déficit acaba por revelar um pouco a essência transnacional que parece começar a sobrepor-se, e isto que se calhar há aqui uma certa, pode haver até um certo conflito com a questão da soberania, não é? Mas eu creio que há aqui uma vitória da instituição, da organização União Europeia, numa lógica de tentar alinhar todos, alinhar o continente numa determinada direção, e portanto há aqui esta, acaba por se materializar depois naquilo que o Sebastião estava a dizer, de todos os partidos assumirem que contas certas são para cumprir, mas eu diria que não é só uma vitória, não é uma vitória talvez tanto, ou não identificaria exclusivamente como uma vitória do centro-direita, mas é, no fundo, o reconhecimento de que tem que haver aqui um certo alinhamento em matéria orçamental para podermos depois ter acesso a um conjunto de coisas como o euro. Lídia, desculpa interromper, se não sendo uma vitória do centro-direita, e talvez até seja uma vitória das contas certas. Sem querer ser... Não, mas fora do conteúdo ideológico, que acho que concordamos os quatro, talvez seja, desculpa interromper-te, talvez seja até uma vitória europeia, no sentido em que nenhum partido na legislatura anterior não aprovou medidas orçamentais europeias. Portanto, todo o plenário de 2015 a 2019 votaram todas medidas de Bruxelas, todos os partidos, todas as bancadas parlamentares. Portanto, também é uma vitória nesse sentido, se quisermos, uma vitória do projeto europeu. Era só isto, desculpa interromper. E ainda bem que fizeste essa clarificação. Sim, porque, repara, a questão económica é muitas vezes explicada, ou melhor, quando nós nos referimos a finanças, à economia em geral, há sempre uma grande divisão entre o norte e o sul da Europa. E, portanto, aquilo que nós vamos verificando é que há governos socialistas nórdicos que também sempre se reviram no paradigma das contas certas. E, portanto, eu diria que está muitas vezes associado ao centro-direita, portanto, esta questão do déficit da economia, mas eu acho que, de facto, sim, houve aqui, é uma vitória talvez do projeto europeu, mas é numa lógica de termos todos depois capacidade para, como se viu agora e como se tem provado agora, a questão das contas certas não é só porque fica bem dizer que temos as contas equilibradas, é também para podermos fazer face a situações de crise, como a que estamos a passar agora e que eu já referi, em que nós vivemos num engodo nos últimos anos da consolidação orçamental, enfim, estava tudo ótimo e íamos ter o superávit da República e era tudo magnífico, e viu-se agora que não é verdade. Portanto, a ideia de nós termos contas certas é de facto porque toda a gente reconhece que tem que haver uma má gestão por todas as obrigações que nós temos por pertencer à União Europeia, por pertencermos à zona euro. Portanto, há aqui um trade-off e, portanto, eu acho que esse foi finalmente o reconhecimento generalizado dos partidos políticos e, portanto, da sociedade, e sim, uma vitória do projeto europeu. Mas eu creio que os temas que estarão talvez em voga na discussão pública no curto prazo vão passar muito, e aproveito para fazer a publicidade porque eu acho que é um documentário de ver, vão passar muito pelo ambiente, e o documentário que eu acho que todos deviam, eu acho que toda a gente devia ver, do David Attenborough, Uma Vida no Nosso Planeta, um testemunho fantástico de uma pessoa com 93 anos que viu a transformação que o nosso planeta
sofreu nestas décadas, neste último século, e portanto eu acho que vai haver, eu acho que vai ser uma discussão, nem é do ponto de vista ideológico, é do ponto de vista de nós temos que, enfim, mudar de hábitos, reconsiderar a nossa forma de vida, e isso também terá implicações em coisas como que não estando diretamente ligadas com o ambiente, estarão ligadas ao nosso bem-estar e, portanto, e com o nosso equilíbrio, que é o futuro do mercado de trabalho, a forma e esta pandemia veio talvez acelerar ou a mostrar que se calhar os países, os governos podem ter e podem adotar políticas no mercado de trabalho que mais flexíveis e que, portanto, permitam um conjunto de outras coisas, portanto, mais tempo para nós podermos dedicar, enfim, ao lazer. E, portanto, essa é uma discussão, se calhar, conceptual, não sei como é que se vai materializar na discussão pública, mas eu creio que vai existir. Portanto, o futuro do mercado de trabalho, as questões relacionadas com a robotização, se os robôs devem ou não pagar impostos, coisas até como o rendimento básico universal, que já tem havido algumas experiências e que estará novamente na agenda. E, portanto, um outro tema que eu acho que não estará, que também estará incluído neste pacote de temas das gerações, não é? É inevitavelmente a questão da proteção dos nossos dados, o direito à privacidade, a cibersegurança, e o Hugo dizia que eu, por acaso, tenho-me referido ao assunto, a questão dos algoritmos, quer dizer, eu acho que inevitavelmente vai haver cada vez mais uma discussão relativamente ao facto de multinacionais, de empresas, terem acesso aos nossos dados e de segmentarem, de tratarem, de processarem esses dados e de decidirem aquilo que nós lemos, aquilo que nós escrevemos, se é ou não aceitável. Portanto, eu acho que inevitavelmente essa discussão também vai existir, porque no fundo trata-se também, tem muito que ver com a nossa liberdade. E portanto, sobre este ponto, o exemplo mais paradigmático terá sido nos últimos meses os tweets de Donald Trump e a censura do próprio Twitter aos tweets do ainda presidente dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que isso vai haver aqui uma série de discussões relacionadas com cibersegurança, com liberdade, com a política em geral e com o crescimento de extremismos por via das redes sociais, é inevitável, e portanto eu acho que são, assim, genericamente eu apontaria como os grandes temas, e claro, não esquecendo a questão da geopolítica, eu já tive a oportunidade de mencionar isso hoje neste serão, a forma como a União Europeia se vai escolher estar no panorama internacional, enfim, eu gostava que houvesse um abandono progressivo a esta lógica de bilateralismo e que o continente, quer dizer, nós estamos num contexto de tal maneira globalizado que não faz sentido Portugal, Hungria ou Polónia estarem aqui a reivindicar coisas individualmente. Nós temos que estamos inseridos no mercado único e, portanto, temos que fazer valer dessa nossa força enquanto bloco geográfico enfim, conseguir influenciar os nossos parceiros e fomentar ainda mais as nossas relações com os nossos aliados. Mas eu, enfim, identificaria talvez estes temas como os que estarão na ordem do dia nas próximas décadas. E claro, eu falei do ambiente, falei do mercado de trabalho, isto tudo tem sempre a questão genérica do bem-estar, da realização pessoal,
da desigualdade, ou no caso da igualdade, que eu acho que vão estar cada vez mais presentes, porque hoje em dia o acesso à informação é completamente diferente de há 30 anos atrás e, portanto, eu acho que vão ser, que os jovens estarão numa posição de reivindicação. Os jovens hoje, que vão ser mais velhos daqui a uns anos, vão estar numa posição de reivindicação e de não aceitação, e portanto que os governos, os políticos vão ter, os policy makers vão ter que dar resposta às expectativas que todos temos, e que são legítimas, e que nós não queremos correr o risco de ser a primeira geração a viver pior que todas as gerações anteriores. E portanto eu diria que no global haverá sempre essa questão da realização pessoal, que ainda que não seja o tema na discussão pública, estará sempre associada nas várias políticas que nós vamos discutir nos próximos anos. Muito obrigado, Lídia. Não sei se Hugo ou Sebastião querem acrescentar um último comentário. Então, agradecendo mais uma vez, quer à Lídia Pereira, ao Hugo Carvalho e ao Sebastião Bugalho, mas também ao professor Joaquim Sarmento, Presidente do Conselho Estratégico Nacional, que teve a ousadia de nos colocar aos 4 neste fórum. Espero que tenhamos sido capazes de continuar a saga de bons webinars e webinars de muita qualidade do SEN, do PSD, não desonrando os anteriores e conseguindo elevar a fasquia para a continuidade deste projeto. Por isso, um agradecimento especial ao professor Joaquim Sarmento e um cumprimento também a todos aqueles que nesta noite de 24 de novembro de 2020 nos acompanharam através da página de Facebook do Partido Social Democrata. Continuem a acompanhar as novidades do PSD.